Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui na Academy da P4 Saúde. Lá na aula anterior, você entendeu o que é SEO e por que ele é essencial para a sua presença digital. Agora, você vai dar um passo além. Você vai entender como que os mecanismos de buscas, como o Google e até as redes sociais, interpretam e organizam o seu conteúdo. E por que isso importa? Porque entender como essas plataformas funcionam é como conhecer as regras do jogo. E vamos lá, né? Quem conhece as regras, joga melhor. Então a gente vai começar lá do início. Quando você publica um conteúdo, seja um texto no blog, um post no Instagram, um vídeo no YouTube, ou até mesmo a descrição do seu perfil na rede social, esse conteúdo ele é lido, interpretado e organizado por algoritmos. Esses algoritmos eles funcionam tipo robôs leitores. Eles também são chamados de bots ou crawlers. Pensa neles como bibliotecários incansáveis, que eles visitam todos os sites, todas as redes sociais, todos os vídeos da internet, isso o tempo inteiro. Eles entram nos conteúdos, analisam o que está escrito, como que está estruturado e o que aquilo significa. Depois eles vão indexar esse conteúdo, ou seja, eles vão colocar eles nas estantes certas, nas prateleiras certas, com as etiquetas certas. E assim, quando alguém busca algo relacionado com aquele conteúdo, o Google sabe exatamente onde encontrar aquele conteúdo para que ele possa mostrar aquele conteúdo para as pessoas. E é por isso que o SEO é tão importante. Esses bibliotecários virtuais, eles são incansáveis, mas também eles não conseguem fazer milagre. Ou seja, se eles encontram um conteúdo que não tem clareza, não tem um tema bem definido, ou que eles não sabem para quem que aquele conteúdo foi feito, o que eles vão fazer? Eles vão pegar aquele conteúdo, colocar numa caixinha genérica, onde pouquíssimas pessoas vão encontrar aquele conteúdo. E é por isso que nem tudo que é publicado na internet é mostrado para as pessoas. O SEO é uma forma de você ajudar os bots a entenderem o seu conteúdo, tornando fácil a sua indexação e, consequentemente, isso vai facilitar que aquele conteúdo seja encontrado por quem está procurando especificamente por ele. O Google, por exemplo, tem critérios para decidir quais são os conteúdos que são exibidos nas primeiras páginas, por exemplo. E esse método a gente chama de sistema de ranqueamento. É tipo uma classificação por mérito. E esse método do Google ele é muito parecido com outros algoritmos, como das redes sociais, por exemplo. Ele não considera apenas o conteúdo, ele considera o conteúdo, a organização e até o engajamento gerado por ele. E o que esse sistema valoriza? Conteúdo que seja relevante, ou seja, que fala diretamente sobre algo, que seja claro e bem estruturado. Lembra que eu comentei com você de dividir o conteúdo do seu blog, por exemplo? Isso é ótimo para o Google. Que o seu conteúdo seja confiável, que tenha informações verdadeiras e que ele tenha fontes confiáveis. E principalmente que ele não seja plágio. Pensa que os bots, eles navegam na internet inteira o tempo todo. Então se você copia um conteúdo, eles sabem e te punem. Mas se ao invés de você copiar, você fazer citações, por exemplo, de outros conteúdos, aí sim seu conteúdo é valorizado. E por fim, o conteúdo ele tem que entregar uma boa experiência para o usuário. Isso inclui acessibilidade, navegabilidade, facilidade de leitura. Sabe aquele conteúdo que se abre no celular ele está lindo, mas abriu no PC ele se quebra inteirinho? Nossa, isso perde muito ponto de ranqueamento. Então, num resumo, é como se o Google perguntasse assim, esse conteúdo, ele responde à dúvida de alguém? Ele está bem explicado, ele tem subtítulo, exemplo, imagem, a leitura dele é fluida. O profissional que escreveu esse conteúdo, ele é confiável e fala com propriedade sobre o tema? Se a resposta for sim, ponto para você, seu conteúdo sobe no ranking. Se não for, bom, tem sempre alguém fazendo melhor. E quanto mais conteúdo com relevância você posta, mais confiança você vai conquistando no Google, porque ele vai considerar a frequência que você posta, a quantidade de sites e de perfis sociais que compartilham seu conteúdo, quantas vezes ele é mencionado em outros veículos, enfim, incentive pessoas a compartilhar seu conteúdo, porque isso também é uma prática de SEO. E como eu disse, não é só com o Google que isso acontece. As redes sociais utilizam sistemas, algoritmos muito parecidos. Sabe quando você publica um post no Instagram, por exemplo, e simplesmente ele some? É porque de forma parecida, o Instagram também tenta mostrar para cada pessoa um conteúdo mais relevante para ela. O Instagram também ele vai ler o seu post e tentar adivinhar o que você está falando e para quem você está falando. Se ele entende que seu post tem potencial para engajar, ele vai entregar. Se não,
ele vai esconder. É simples assim. E o que ajuda os bots a entenderem melhor seu conteúdo? Palavras-chave, títulos claros, estrutura bem feita, textos objetivos. Não enrola, o texto tem que ser objetivo. Se o seu conteúdo está mal escrito, confuso, sem foco, os bots eles simplesmente não vão entender do que ele se trata. E se eles não entendem do que se trata o seu conteúdo, eles não mostram. E tem mais um ponto importante, a experiência do usuário. Se alguém entra no seu site e o Google, por exemplo, entende que ele não interagiu muito bem com aquele conteúdo, ele considera que aquele conteúdo não é útil. Por exemplo, no Instagram, se alguém assiste só o comecinho do vídeo e já pula, o Instagram entende que aquele conteúdo não é legal. Então, além de escrever bem para os algoritmos, você também precisa prender a atenção de quem consome. Ou seja, você precisa ser claro, direto, relevante e interessante. Você quer um exemplo prático? Vamos supor que você é nutricionista. E aí você vai lá e publica um post no seu blog com o título assim, você sabia disso? O seu conteúdo pode até ser bom, mas o título não diz nada. Os bots não sabem do que ele se trata e muito menos as pessoas que seu conteúdo está alcançando. Agora, o título é 3 sinais que você precisa ajustar sua alimentação agora. Pronto, todo mundo entendeu, tanto os bots quanto as pessoas. Seu conteúdo ele vai ser engajado e é assim que você faz o seu conteúdo ser encontrado. SEO é isso, você ajuda os algoritmos a ajudarem você. Você escreve para que as máquinas entendam e para que as pessoas que estão por trás dessa máquina consumindo esse conteúdo também encontrem você. E tem mais uma coisa importante, o tempo de permanência. Se a pessoa entra no seu conteúdo e permanece nele, os algoritmos entendem que aquele conteúdo é legal, é interessante, então ele passa a entregar melhor esse conteúdo. E é isso que a gente chama de engajamento. Por isso, capricha na introdução do seu conteúdo, nos primeiros segundos do vídeo, nos primeiros parágrafos do seu artigo, nos primeiros slides do seu carrossel. É ali que você ganha ou perde seu público. E para fechar essa aula, eu vou te dar uma estratégia bem prática. O Google é como se fosse um organizador de prateleira gigantesco. Se você quer que o seu conteúdo esteja na prateleira da frente, com destaque e luz, ele precisa estar na embalagem certa, com a descrição correta, com uma aparência que faça sentido para as pessoas e para as máquinas. Porque senão ele vai para a prateleira do fundo. Ou ele nem entra na loja. E na próxima aula a gente vai mergulhar nas palavras-chave. Essas pequenas, grandes ferramentas, mas que fazem toda a diferença na hora de ser encontrado. Eu vou te ensinar como encontrá-las, como utilizá-las e como aplicá-las em todos os seus conteúdos. E eu estou te esperando lá.